Hoje é dia 22 de novembro de 2020 e eu acabei de enterrar o meu avô. Até ontem, esse vídeo tinha uma pegada completamente diferente. Até ontem, eu falaria sobre como eu entendi que andar de bicicleta, cozinhar e tocar violão tinham o poder de melhorar o meu humor. No luto, essa teoria não funciona. Talvez a depressão seja isso. Um luto por si mesmo. Hoje é meu aniversário, véspera de prova. Era também a data inicial da entrega desse projeto antes de tudo virar de ponta cabeça. Eu tô tendo a semana mais exaustiva da minha vida. Quando eu recebi a notícia da morte do meu avô, no desespero de arrumar tudo a tempo do velório, eu acabei deixando meu antidepressivo em casa. E esses dias foram o suficiente para os sintomas voltarem a aparecer. Quando ela está tomando remédio, ela está mais controlada. Se você tem alguém que toma medicamento, que sofre disso em casa, você percebe nitidamente o humor da pessoa quando está tomando, quando não está, a diferença de lidar com os problemas que parecem bem maiores. Ela prefere ficar no quarto dela, ou quando conversa com alguém, conversa pelo celular, sem falar. Você percebe quando ela tá mal, quando ela tá bem. O tom de voz dela é mais baixo, ela tá mais triste, dá pra perceber bem claramente. Nesses últimos 3 dias eu chorei pelos últimos 3 anos e, claro, o luto foi o principal motivo, mas em situações normais, quando eu corto o medicamento de repente, isso costuma acontecer. Crises de ansiedade, ataques de raiva, recaídas com a compulsão alimentar, e chegou num ponto que meu orientador e minha mãe tiveram que fazer uma intervenção me proibindo de mexer no TCC e nas obrigações por uns dias porque eu ia surtar. E eu ia mesmo. Mas dessa vez eu sabia exatamente o que fazer para controlar esse surto, para ficar bem. Eu tinha um motivo para isso. É justamente essa história que eu quero contar para vocês. Ela está numa vibe agora de estudar sobre isso, já faz um certo tempo. Então eu quero entender um pouco por que alguém estuda essa jossa de felicidade. Digamos que eu tive uma adolescência um tanto quanto conturbada, cheia de altos e baixos e transtornos psicológicos e alimentares, enfim. Quando eu entrei na faculdade, eu desenvolvi também síndrome do pânico. Ficar longe da minha família era um agravante enorme, eu me dopava o dia inteiro. E no dia seguinte, eu só queria sumir da minha própria cabeça. Acordava com ressaca moral da noite anterior e bebia para esquecer que aquela era a minha vida. Uma das fugas que a gente tem encontrado na sociedade atual são as drogas. Quando a Andressa vai em alguma festa, que ela não está bem, ela bebe pra caramba. E isso é para quê? Para fugir daquilo que angustia, daquilo que traz dor, daquilo que traz sofrimento psíquico. Como ela funciona como uma espécie de analgésico mental, muita gente, inclusive eu, antes de começar isso tudo, busca a diversão como fuga. E é aí que está o problema. Quando o prazer imediato desaparece, quando o efeito da sua droga passa, quando a festa acaba, o sofrimento volta com tudo. Nós estamos falando no autoextermínio, de pessoas que se sabotam, ou autossabotagem. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Eu preciso de uma abraço. Tô exausta, cara. Eu tô exausta. Eu tava me afundando. O quadro depressivo foi piorando. E eu, sinceramente, não tinha motivação para sair daquilo. Eu estava vendada, eu não enxergava, não sabia que estava triste. Num momento eu achava que era frescura, era querer atenção. No outro, você não sabe o que é. Sabia-se que existe uma ansiedade, existe momentos, uma instabilidade muito grande, mas a gente acha que é uma coisa assim de momento, né? A distância da família, sobrecarga de estudo, porque são situações, são coisas que
todos nós passamos, né? Ele viu que era sério, mas ele não entendeu, não compreendeu ou compreendeu errado. Ele é muito fiel ao que ele aprendeu. Mas quando a pessoa está ao mesmo tempo insatisfeita com alguma coisa, ansiedade, choro, mas em outros momentos está entusiasmada, está crescendo, está produzindo, está com projetos, né? Isso acaba se ficando um pouco, esses momentos, né? Esses altos e baixos, se misturando e faz com que as pessoas que estão ao redor, em volta, não tenha essa percepção, não enxergue esse quadro. Eu não sabia de depressão, o que era depressão. E foi com a Andressa que eu descobri o que é realmente a depressão. E me preocupei, mas aí eu acho que já era muito tarde, tentei correr atrás, ajudar, tive muito problema, assim, comigo mesma, porque eu acho que foi uma falha. Poderia ter sido feito diferente, mas a intenção de como foi feita, a intenção sempre foi boa. Eu acho que se eu tô aqui hoje é para ensinar e ajudá-los a lidar com essas coisas, até porque meus pais também sofrem desses transtornos e essa negação, por melhor intencionada que seja, afeta todo mundo. Não trazer nenhum peso e nenhuma culpa para os pais, né? Porque eles também foram vítimas, porque talvez eles não tiveram acesso à informação e conhecimento. Eu acho que isso está chegando da nossa geração para frente aí. Mas existe uma responsabilidade. Se não existe culpa, existe responsabilidade. E os pais devem conhecer seus filhos, identificar neles as suas necessidades, seus desafios, insatisfações relacionadas ao estar no mundo, como ele se sente no mundo. Então, cabe sim aos pais incutir as crenças mais positivas, validadoras, entender que sim, nós somos responsáveis, os principais responsáveis por aquilo que a gente incute na mente dos nossos filhos. Peraí. Foi aí, tá vendo? Foi bem aí que eu percebi que a minha vida precisava mudar. Eu tenho 2 irmãos mais novos, pra quem não sabe, né? São tudo pra mim, cara. Eu acho que eu nunca vi uma relação tão próxima de irmão igual é a minha e os meus irmãos. Bem de amigo mesmo. Meus filhos têm uma cumplicidade entre eles, eles se amam muito, é um amor assim, incondicional. Vem pra cá. O que tá acontecendo aí? Pega a barraca dela, né? Pega a bagagem dela. Tudo bem? Quem que tá preso aí? Ela é como se fosse tipo um exemplo, sabe? Uma pessoa que eu vejo, que eu sigo, eu sempre peço conselho pra ela. Ela fala, garota, eu não sou a pessoa pra você pedir conselho, tipo, as coisas podem ser diferentes, tipo. Só que pra mim, ela é a opinião que conta. Da mesma forma que eu me espelho e busco apoio nos meus pais, como irmã mais velha, tem 2 criaturinhas se espelhando e buscando apoio em mim. Eu quero ser um exemplo bom, eu quero ser feliz, eu quero que eles tenham lembranças minhas falando da vida com brilho nos olhos, e eu quero que eles usem isso de inspiração e tenham o mesmo brilho nos olhos. Foi por isso que eu decidi que eu ia fazer por mim o que eu aconselharia as pessoas que eu amo a fazer, que eu ia cuidar de mim de fato. Mas como? Depois que eu entendi que eu tinha um motivo para lutar pela vontade de viver, eu resolvi botar tudo que eu vim estudando em prática, porque até então a teoria é fácil. A teoria todo mundo sabe, você sabe o que fazer. A questão é o empurrãozinho para colocar de fato em prática. Bom, quando a Andressa me procurou em agosto de 2019, nós nem tínhamos tido aula juntas ainda, ela me procurou para dizer, eu queria que você fosse minha orientadora de TCC. Eu tenho uma ideia de um projeto, eu queria te contar dessa ideia.
É uma ideia muito boba, sei que você pode me dizer que não vai dar certo, mas eu queria te contar assim mesmo, porque é uma ideia que eu tenho do que eu gostaria de fazer, embora seja uma ideia boba. Ela insistia nisso. Veja você, já chegou desacreditada de si, né? Já chegou me dizendo que a ideia não seria interessante. E mal sabia ela que, pelo contrário, eu acreditei nessa ideia desde o início. A ideia é ótima, a ideia é factível, a ideia é incrível, a ideia é maravilhosa, a ideia é necessária. Este projeto é urgente, é importante, pode ajudar muitas pessoas. Eu experimentei várias técnicas de autoajuda. A maioria delas não funcionou, porque amor próprio não nasce num passe de mágica. Você não vai acordar um dia, se olhar no espelho e se achar a pessoa mais incrível do mundo. Cara, não vai acontecer. Primeiro porque não dá pra amar o que você não conhece. Eu não sei qual é a tua relação com o autoconhecimento, mas eu demorei muito para descobrir quem eu era. E para gostar de quem eu era foi trabalho dobrado. O primeiro ponto é sempre a consciência. Nós chamamos de questionamento socrático, que vem da maiútica, né? Conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Como você se percebe? Como é que você percebe os seus resultados? Por que você faz o que faz? Por qual motivo? Ser, como ser? E aí, a partir dos questionamentos, começa a haver uma ativação de consciência. De que eu tenho que tomar algumas decisões importantes na vida. Eu vou dar conta disso? Não vou? Isso vai fazer bem para mim? Esse tipo de coisa me traz bem-estar? É uma descoberta, uma caminhada rumo a si mesmo. Eu comecei a me questionar sobre quem eu era, sobre quem eu queria ser, sobre o que me fazia bem, o que me fazia mal, o que eu esperava da vida, o que eu pensava sobre o mundo. E esse autoconhecimento me fez entender como conseguir o que eu queria, quais seriam os caminhos para estar bem e ficar bem de fato. Eu vou no médico, eu vou fazer exames, eu vou verificar que eu preciso de alguma coisa, que o meu corpo está desequilibrado. Inclusive que eu posso tomar algum remédio e esse remédio, além do remédio químico, pode ser um remédio alternativo também. É justamente isso. É inserir novos comportamentos, é entender quais são os neurotransmissores que podem substituir esse prazer, né? Então, dopamina, serotonina. O que eu tenho de farmácia interna disponível ao meu favor? Se eu sei que andar de bicicleta, meditar por 10 minutos de manhã, comer chocolate são coisas que me fazem bem, eu estabelecia como obrigação diária comigo mesma. Eu começo a ter comportamentos diferentes do que eu tinha. Até esses comportamentos se tornarem hábitos. E aí aquilo que se torna hábito passa a fazer parte de quem eu sou. Ao mesmo tempo, eu precisei reconhecer o que não estava me fazendo bem, o que estava me puxando para baixo e cortar esses hábitos, essas pessoas, esses lugares, o que quer que seja. São coisas que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Depende de você realmente reconhecer tudo isso e falar, isso aqui não está legal, a ficha cair, entende? Poxa, eu estou fazendo isso por conta disso. E aí entra processos de neurociência também, nós chamamos de plasticidade neural. Novos comportamentos podem ser aprendidos. Então, eu passei a treinar o meu cérebro num processo de consistência e persistência. Eu espalhei bilhetes pela casa da mesma forma que eu fazia para minha mãe quando eu era pequena ou para alguém por quem eu tivesse apaixonada. Eu fui reconhecendo os meus valores, as minhas características positivas, reafirmando cada uma delas para mim. Suas limitações, suas dificuldades, seus desafios, a gente não para de olhar para isso. Você também tem que ficar atento àquilo que te falta. Você pode melhorar também, mas você não vai estar sempre querendo aprimorar cada vez mais aquilo que você tem potencial. Esse autocuidado, essa autorresponsabilidade foi me ajudando a tirar o amor próprio do papel, da teoria. Que a visão que você tem de si mesmo afeta a forma que você enxerga e se relaciona com o mundo. Consequentemente, vai afetar o seu ideal de felicidade. Vou ampliar a questão. Ser feliz como? Se sentir realizado, se sentir gratificado.
em seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, sua vida familiar, afetiva. Seu conceito de felicidade, ele é pessoal, particular. Você é feliz na medida que você consegue trazer para a sua vida satisfação. E claro, nem tudo funcionou. As pessoas acham que esse processo em busca da tua melhor versão é um processo linear, em busca da felicidade, que você vai começar num ponto e terminar em outro. Cara, não é assim. Você vai ter vários altos e baixos e tá tudo bem. Eu continuo tendo dias ruins. A diferença é que agora eu sei exatamente o que fazer para melhorar um pouquinho a situação. Acho que superou a depressão, ou pelo menos superou 80%, 90% da depressão. Isso está ajudando a Andressa e ajudando outras pessoas, inclusive a mim. Agora que a minha irmã está se aprofundando nesses assuntos, ela está feliz, tipo, meu pai, minha mãe irem atrás desses tratamentos. E eu acho que sem ela ter estudado, sem ela conversar com eles, com meu irmão, não iam ir atrás. E o que eu vi ao longo de 2020, que agora vocês vão ver em suas redes sociais, em seus canais, é uma jovem em busca do autoconhecimento, uma jovem que se expõe, não tem mais medo das suas fragilidades e, portanto, o que eu vi e que vocês agora vão conhecer é uma jovem extremamente corajosa e que finalmente acredita em si. Não que eu seja nenhuma especialista em nada, é a minha experiência própria que eu estou divulgando. É muito mais vivência do que outra coisa. Claro que tem teoria por trás, tem estudos, tem uma série de coisas assim. Ok, agora que eu já contei mais ou menos como tudo isso começou, eu vou seguir o conselho da minha mãe e aproveitar o restinho do meu dia. Mas ó, continua aí, porque eu ainda quero terminar essa história sobre como eu venho lutando contra os meus transtornos e tentando fazer da vida mais do que uma sobrevivência. Já tá gravando? Não, volta aí. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Depois que você vai perguntar, vai ter que falar voltando, hein? Não, é só isso mesmo. Só isso, acabou.